Em março de 1995, Nelson Sakaguchi, diretor do Banco Brasileiro Noroeste, recebeu uma oferta incrivelmente lucrativa do Banco Central da Nigéria. Eles queriam que ele investisse na construção de um aeroporto na capital da Nigéria, na cidade de Abuja. Após se reunir com altos funcionários nigerianos, Nelson concordou em investir a impressionante quantia de $50 milhões no projeto. Só tinha um pequeno problema: tudo não passava de um golpe gigantesco, que acabaria custando ao Banco Noroeste quase $250 milhões. Como isso foi possível e quem poderia ter executado um esquema tão maluco? Prepare-se para uma história chocante de fraude, ganância e 120 mil pombos brancos. Você não ouviu errado. Essa é a história do homem que vendeu um aeroporto falso por $242 milhões. Apenas 4 anos após aplicar o maior golpe da sua vida, o empresário e gênio do crime nigeriano Emmanuel Nwoode era um dos homens mais ricos da Nigéria. Ele gastava generosamente em carros, negócios e mansões por todo o mundo. E para quem olhava de fora, parecia estar no auge do sucesso corporativo. As pessoas mal sabiam que tudo tinha sido construído em cima de um golpe gigantesco, e não ia demorar muito para que o império desse astuto vigarista desmoronasse ao seu redor. Mas antes é melhor a gente partir do começo. Quem exatamente era Emmanuel Nwoode? Não há muitos registros sobre a sua infância, mas sabemos que Emmanuel nasceu em uma família modesta no sudeste da Nigéria em 1955. Apesar de ter crescido sem nenhuma educação formal em direito ou finanças, ele se tornou um empresário de sucesso, especializando-se em imóveis e vendas de carros. Com uma lista crescente de conexões, talento aparentemente natural e muito carisma, Emmanuel se tornou diretor do Union Bank da Nigéria em 1995. Um currículo impressionante, só que ele sonhava com algo maior, algo que não poderia alcançar por meios legais. Então, com a ajuda de um cúmplice, Nzeribe Okoli, ele elaborou um plano para realizar um dos maiores crimes de fraude bancária da história. Seu golpe começou com um simples fax para o escritório de Nelson Sakaguchi em São Paulo. Okoli enviou o fax, alegando ser Tafida Williams, diretora de orçamento e planejamento do Ministério da Aviação da Nigéria. Ele escreveu que eles estavam interessados em considerar o Banco Noroeste como um potencial financiador para a construção de um aeroporto internacional na nova capital da Nigéria, a cidade de Abuja. Apenas 4 anos antes, a Nigéria havia mudado sua capital, a cidade de Lagos. Uma mudança que rapidamente transformou Abuja em uma das cidades de crescimento mais rápido da África. Assim, um aeroporto novo ali tinha o potencial de render uma boa grana. Ficar responsável por um projeto tão lucrativo não era o tipo de proposta que Nelson pudesse simplesmente ignorar. Mas, na realidade, não havia aeroporto, nem Tafida Williams, e nenhuma chance de ele conseguir dinheiro. Após algumas trocas de mensagens, ficou acertado que ele viajaria a Londres para se reunir com autoridades do Banco Central da Nigéria, o maior e mais importante banco do país, para discutir investimentos. E assim o terreno ia sendo preparado. Mas o próximo passo seria muito mais difícil de concretizar. Emmanuel e seu cúmplice teriam que conhecer Nelson pessoalmente. Embora Nelson não fosse conhecido por ser uma pessoa particularmente simpática, ele era muito respeitado no mundo bancário internacional e tinha sido uma figura de confiança do Noroeste nos últimos 11 anos. Em outras palavras, ele não era um alvo fácil. Portanto, Emmanuel precisava fazer de tudo para ter alguma chance de enganá-lo. Para isso, ele precisaria de mais ajuda, de pessoas com melhores habilidades de atuação do que Okoli. Entram em cena o casal nigeriano Christian e Amaka Najemba. Emmanuel provavelmente conheceu esse casal poderoso enquanto trabalhava no setor financeiro e agora os convocava para ajudá-lo em seu plano nefasto. O plano era simples, ainda que absurdamente audacioso. Emmanuel se passaria por Paul Oguma, o presidente do Banco Central da Nigéria. Seus dois cúmplices se passariam pelo diretor de remessas internacionais, Rashid Gomok, e pela esposa do diretor. Juntos, os três iam convencer Nelson da sua legitimidade e o fariam entregar a quantia insana de $50 milhões. Sim, loucura total. Mas será que era tanta loucura a ponto de realmente funcionar? Só tinha uma maneira de descobrir. Emmanuel, Christian e Amaka embarcaram em um avião para Londres, prontos para tentar um dos golpes mais malucos que o mundo já viu. Mas antes de a gente entrar em detalhes, você pode curtir esse vídeo e se inscrever no Fala Sério. Assim, você nunca mais vai perder histórias impressionantes que nem essa. Bem, voltando, depois de chegar à Inglaterra, Nelson saiu do aeroporto de Heathrow e encontrou uma limusine estacionada esperando por ele. Ela havia sido enviada por Emmanuel para buscá-lo e levá-lo a um hotel de luxo para a reunião. Apenas um dos truques do vigarista para convencer Nelson da legitimidade de tudo. Assim que chegou ao hotel, um homem corpulento e seus dois companheiros
engenheiros o cumprimentaram. O homem se apresentou como Paul Oguma e entregou a Nelson um cartão de visita. É claro que era falso, e Paul Oguma era na verdade Emanuel Nmude, mas Nelson apenas sorriu e acreditou. Como é que pode o renomado diretor do Noroeste cair num truque tão óbvio? Bem, não era óbvio. Isso foi em 1995, muito antes da época do Google e das mídias sociais. Portanto, não era como se ele pudesse ter tirado uma foto da verdadeira aparência de Paul Oguma antes do encontro. Nelson conhecia Oguma de reputação, e esse homem tinha aparência adequada, agia profissionalmente e até havia providenciado uma limusine em um hotel. Tinha que ser verdade, né? Além disso, estava acompanhado do diretor de remessas internacionais e da esposa dele. Os cifrões estavam firmes nos olhos de Nelson. Após trocarem gentilezas, Nelson seguiu o trio terrível até a suíte deles, e de lá Emanuel começou a elaborar os detalhes exatos do projeto. Com o apoio dos seus cúmplices, eles forneceram uma ampla gama de documentos falsificados com selos do governo e até cartas de autorização. Tudo isso, somado à experiência legítima de Emanuel como diretor do Union Bank, ajudou a incutir em Nelson uma falsa sensação de segurança. Então eles vieram com o valor. Queriam um enorme investimento de 50 milhões de dólares no novo aeroporto. Considerando que o Noroeste tinha apenas cerca de 500 milhões de dólares em capital total, esse não era um pedido fácil. Os riscos eram incrivelmente altos para Nelson. Se ele investisse todo aquele dinheiro e não obtivesse retorno, o banco e os seus clientes ficariam prejudicados. Assim, Emanuel sabia que precisaria de um último empurrão para convencê-lo. Para melhorar a oferta, ele prometeu 10 milhões de dólares em comissão após a conclusão do aeroporto, um bônus impressionante. E ele também pediu um adiantamento relativamente pequeno, de 35 mil dólares, que prometeu aumentar para 39 milhões e devolver imediatamente, claramente influenciado pelo charme persuasivo de Emanuel e pela perspectiva de ganhar uma quantia tão grande de dinheiro. Nelson concordou, e assim, sem mais nem menos, ele assinou os documentos autorizando uma transferência inicial de 35 mil dólares, com o restante vindo em parcelas maiores depois. Ele não tinha ideia de que tinha acabado de tomar a pior decisão de sua vida. Enquanto isso, Emanuel e sua equipe de bandidos mal conseguiam conter a empolgação. Eles estavam voltando para casa ricos, mas para Nelson, a empolgação inicial rapidamente se transformou em dúvida. Apesar de enviar a quantia inicial, o que ele recebeu foi absolutamente nada em troca, mas Emanuel prometeu a ele que não haveria problema, contanto que ele enviasse mais dinheiro. Então, preocupado em perder mais dinheiro e com a esperança de ter retorno, Nelson concordou em enviar a quantia muito maior de 4,65 milhões de dólares em várias parcelas entre maio e junho de 1995. Como você pode imaginar, Emanuel e companhia estavam em êxtase. De volta à Nigéria, Christian e Amaka começaram a gastar quantias absurdas de dinheiro em itens de luxo, como relógios cravejados de diamantes, carros esportivos à prova de balas e casas enormes por todo o país. Amaka se tornou uma espécie de socialite, convivendo com outras socialites e políticos e aproveitando cada segundo. Já Emanuel era mais ambicioso com a sua fortuna repentina. Enquanto os outros golpistas haviam comprado alguns imóveis, ele se concentrou em comprar lotes, não apenas na Nigéria, mas também no norte de Londres e no sul da Califórnia. Não demorou muito para que o magnata dos negócios corruptos construísse um vasto império imobiliário, usando a renda constante de Nelson como fonte para ganhar ainda mais dinheiro. E ele administrava tudo isso da cobertura de um arranha-céu de 11 andares que ele tinha no centro de Lagos. Honestamente, parece mais a história de um vilão de desenho do que uma pessoa de verdade. Mas Emanuel não estava satisfeito apenas com a riqueza. Ele também queria influência política. Aproveitando a sua fortuna, ele começou a apertar a mão de algumas das pessoas mais poderosas do país, as quais acreditavam que ele havia ganhado dinheiro de forma legítima ou faziam vista grossa. Ele se tornou um financiador-chave para certos partidos políticos da Nigéria e supostamente desenvolveu um relacionamento próximo com o então vice-presidente do país, Abubakar Atiku. Enquanto isso, o dinheiro do Noroeste continuava chegando. Nos anos seguintes, Nelson foi pressionado a enviar o máximo de dinheiro possível. Quando o investimento inicial de 50 milhões de dólares foi totalmente pago, Emanuel simplesmente inventou obstáculos falsos na construção, que sempre poderiam ser resolvidos com mais dinheiro, seja para resolver taxas de facilitação ou para pagar propinas. Cada novo motivo se baseava na ignorância de Nelson em relação à construção na Nigéria. Mas espera aí, será que a essa altura o Conselho de Administração do Noroeste não tinha pressentido algo suspeito? Bom, eles poderiam ter pressentido algo se soubessem o que estava acontecendo. Nelson manteve todo o projeto em segredo e tomou medidas para ocultar todas as transferências de dinheiro. Transações acima de 6 milhões de dólares precisavam de aprovação, então ele simplesmente transferia quantias menores, de 3 a 4 milhões, para que ninguém ficasse sabendo. Mas por que ele não
não contou a ninguém e por que ele continuou enviando dinheiro sem nenhuma comprovação de retorno sobre o investimento. Bem, não sabemos com 100% de certeza, já que ele próprio nunca falou por quê, mas pode-se presumir que foi uma combinação de fatores. Primeiro, ganância. Ele realmente parece ter acreditado que estaria acumulando uma fortuna pessoal quando o aeroporto fosse construído, e se contasse às pessoas sobre isso, as coisas poderiam ter sido comprometidas. Segundo, mesmo sem ver retorno após os primeiros investimentos, ele provavelmente se apegou à esperança de que isso fosse acontecer em algum momento. A alternativa era admitir que poderia ter sido enganado, perder o emprego e enfrentar uma pena de prisão. Uma perspectiva bem assustadora. Quanto mais dinheiro ele pagava, mais difícil era sair. Por fim, Emanuel era conhecido pela sua lábia. Quem sabe que palavras doces ele sussurrava no ouvido de Nelson para mantê-lo quieto. Apesar disso, o dinheiro continuava jorrando para contas cada vez mais suspeitas pelo mundo. Nelson depositou dinheiro nas Ilhas Caimã, no Reino Unido, na Suíça, em Hong Kong, na Nigéria e nos Estados Unidos. O Cole então transferiu dinheiro estrangeiro para contas bancárias nigerianas, fazendo com que tudo parecesse legítimo. Só na Nigéria, os golpistas criaram 17 contas diferentes para movimentar seus fundos. Isso ajudou Emanuel a fazer investimentos sem medo de suspeitas e a ocultar a verdadeira fonte de sua renda. E quanto aos bancos, apesar das enormes somas de dinheiro entrando, eles optaram por ignorar qualquer sinal de alerta em favor de manter os seus ricos clientes satisfeitos. Algo impressionante frente ao quão sinistro tudo isso é. Mas o estresse e a pressão que acompanhavam o envio de todo aquele dinheiro, mantendo tudo em segredo e não recebendo nada em troca, começaram a cobrar um preço terrível de Nelson. À medida que suas perdas aumentavam e junto delas a sua ansiedade e o seu desespero, ele se tornava cada vez mais desesperançoso. No seu pior momento, ele se encontrou com uma mãe de santo chamada Maria Rodrigues, a quem ele procurou para pedir conselhos. E a solução dela foi interessante. Pelo pequeno pagamento de 20 milhões de dólares, Maria Rodrigues ia realizar um ritual de proteção envolvendo 120 mil pombos brancos. É isso mesmo. Ela alegou que isso ia proteger Nelson de fraudadores e ia melhorar sua sorte, algo em que o banqueiro claramente acreditou, já que desembolsou a quantia usando mais do dinheiro lavado. Seja lá o que esse ritual envolveu ou quanto cocô esses pombos fizeram, não adiantou. 3 anos após o seu encontro com Emanuel, Nelson havia feito 94 transferências eletrônicas não autorizadas para 17 contas diferentes. O valor havia disparado para quase 5 vezes os 50 milhões originais, chegando a monumentais 242 milhões de dólares. E provavelmente teria continuado a subir vertiginosamente, não fosse por uma reviravolta inesperada que ninguém pôde prever. Em 1998, o banco espanhol Santander começou a se movimentar para adquirir o Noroeste por $500 milhão. Mas primeiro, eles queriam investigar algumas inconsistências que estavam aparecendo nas suas contas de depósito no exterior, porque metade do capital do banco estava nas Ilhas Caimã. Nelson entrou em pânico. Se a documentação dos últimos 3 anos fosse divulgada, revelaria todos os seus negócios secretos e o jogo estaria definitivamente perdido. Mas depois de vários dias de divagações, não adiantou. O colega diretor Jaime Lopes cansou das desculpas e durante uma discussão acalorada, pegou Nelson pelo colarinho e exigiu ver os números do banco. Caindo no chão resignado, Nelson murmurou: "É que eu sempre fui um apostador. Chegou a hora." Após anos de encobrimentos e transações clandestinas, o outrora respeitado financista finalmente cedeu e entregou os documentos. Ninguém estava preparado para o que foi encontrado. Analisando os últimos 3 anos de operações no exterior, ficou claro para todo mundo que as coisas estavam muito, mas muito ruins. Quase metade do capital total do Noroeste havia sido desviado para o que era claramente um golpe. O aeroporto em que supostamente investiram todo esse dinheiro nem existia. Nenhuma reforma havia sido feita nele. Nelson foi demitido, mas inacreditavelmente, isso não o impediu de cair em mais uma das mentiras de Emanuel. Após a sua demissão, ele foi convencido a enviar 250 mil dólares do seu próprio dinheiro para uma das contas do fraudador para finalmente receber o seu bônus de 10 milhões de dólares. Nossa, como é que alguém pode ser tão idiota? Acredite ou não, ele ainda não tinha se dado conta. Enquanto isso, os proprietários do Noroeste usaram dinheiro do próprio bolso para salvar por pouco o negócio com Santander. Em seguida, eles tentaram recuperar os fundos perdidos e levar os ladrões à justiça. O advogado de Miami, William Ritchie, especialista em recuperação internacional de ativos, foi contratado para liderar um esforço de rastreamento e recuperação do dinheiro roubado. Mas reunir as transações financeiras de mais de 300 contas bancárias em todo o mundo foi um processo muito desafiador. O primeiro grande avanço veio após a apresentação de uma queixa criminal em Genebra, na Suíça. Eles solicitaram o congelamento de uma das contas que havia recebido 5 milhões de dólares do Noroeste
Noroeste, impedindo qualquer transação de saída. Embora fosse uma quantia relativamente pequena, eles conseguiram acesso aos registros bancários e puderam ver todas as outras contas com as quais ela havia interagido. A partir disso, eles se depararam com o nome de Emanuel Nude. Mas embora o Noroeste estivesse em seu encalço, Emanuel tinha poucos motivos para se preocupar. Mesmo que pudessem provar que ele havia cometido o golpe, a Nigéria não tinha um sistema para processar tais crimes financeiros. Hipoteticamente, ele estava seguro. Mas pela primeira vez em anos, a rede estava se fechando. E não era só Emanuel que estava encrencado, a sua equipe também. Agora, mais do que nunca, era vital para o gênio nigeriano manter todos na linha, o que tornava o que aconteceu em seguida ainda mais suspeito. Em outubro de 1998, quando as investigações do Noroeste estavam esquentando, Christian Anajemba, o homem que se passou pelo diretor do Banco Central, sofreu um acidente de carro brutal do qual não conseguiu se recuperar. Considerando o quão intimamente ele estava envolvido no crime, não há dúvida de que Emanuel teria ficado preocupado com a possibilidade de ele abrir a boca. Teria sido um crime? Talvez a gente jamais saiba, mas nos anos seguintes parece que Emanuel era intocável, ao contrário do Banco Noroeste. Em 2001, a empresa faliu apesar de salvar o negócio com o Santander. O golpe em sua reputação, somado às pesadas perdas financeiras, provou ser demais. No ano seguinte, a conta chegou para Nelson. Em julho de 2002, o financista envergonhado foi preso no aeroporto JFK e levado de avião para a Suíça, onde uma parcela significativa dos fundos roubados havia sido lavada. Após mais de um ano detido, ele finalmente admitiu envolvimento na fraude em outubro de 2003. Em seguida, foi acusado de 6 crimes de lavagem de dinheiro e condenado a 2 anos e meio de prisão. Pô, quer dizer então que os 120 mil pombos não adiantaram nada? Durante todo esse tempo, Emanuel estava descansando tranquilamente no último andar do seu arranha-céu, mas isso estava prestes a mudar. No mesmo ano em que Nelson foi preso, a Nigéria criou a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros. Finalmente havia uma agência dedicada a combater os crimes pelos quais Emanuel era responsável, e derrubar alguém tão importante quanto ele seria um passo importante para ganhar legitimidade internacional. E então, como seu primeiro caso importante, a comissão começou a buscar implacavelmente ações legais contra o chefão e seus cúmplices restantes. E não demorou muito. Em fevereiro de 2004, Emanuel, Okoli e Amaka foram presos e responderam por impressionantes 86 acusações de fraude perante o Tribunal Superior de Abuja. A comissão também apreendeu grande parte dos bens de Emanuel, incluindo seus carros, mansões, shoppings e prédios comerciais. Eles até levaram mais de 4 milhões de dólares em mármore italiano que ele tinha acumulado. Se tem uma coisa que eu aprendi é nunca confiar em alguém que tem mais de 1 milhão de dólares em mármore. Apesar da repentina mudança de sorte, Emanuel e sua equipe pareciam imperturbáveis, com os 3 se declarando inocentes de todas as acusações. A princípio, as coisas pareciam boas para eles. Seu primeiro julgamento foi arquivado por um juiz do Tribunal Superior de Abuja, devido a um desacordo sobre a jurisdição do crime. Mas eles não teriam liberdade. Os criminosos foram imediatamente presos de novo e julgados novamente em Lagos. Era hora de se sujar. Convencidos de que ainda iam conseguir se safar da situação, Emanuel e Amaka tentaram subornar funcionários da comissão. Amaka foi a primeira, durante uma reunião privada com o presidente Nuhu Ribadu. Para sua alegria, ele aceitou. Mal sabia ela que a reunião tinha sido gravada e que era só uma armação. Emanuel, sentindo-se sortudo por acreditar que o suborno de Amaka havia funcionado, entrou no escritório da comissão e ofereceu a Ribadu metade do que ele havia ganho do Noroeste. Dessa vez, Ribadu recusou categoricamente. Esse encontro também foi gravado, e a dupla foi condenada a mais 15 acusações de suborno, além das outras acusações. O julgamento prosseguiu, mas Emanuel e companhia não desistiram. Longe disso. Após mais de um ano de batalhas judiciais, em setembro de 2005, o tribunal foi tomado pelo caos ao receber a notícia de uma ameaça de bomba, que forçou os presentes a evacuarem. Não havia bomba, mas entre as pessoas escoltadas para fora estava uma testemunha-chave da acusação, C.I. Ogunleye, que portava documentos relacionados ao caso. Um oficial do tribunal teria observado alguns homens grandes se aproximando de C.I. para jogá-lo na traseira de um ônibus e fugir em alta velocidade. Mais tarde, ele foi encontrado na ponte Third Mainland, com sinais de agressão e todos os documentos haviam sido roubados. Bom, isso é muito suspeito. Apesar desse contratempo, o julgamento continuou apenas 24 horas depois, e a acusação não deu sinais de que iria diminuir o ritmo. No fim, as coisas foram demais para Amaka. Em julho de 2005, ela finalmente admitiu seus crimes, entregou todos os seus bens roubados e foi condenada a 2 anos e meio de prisão. E eu acho que foi brando demais. De qualquer forma, isso não era nada bom para Emanuel. Mas mesmo agora, com seus cúmplices caindo, o fraudador egoísta ainda estava
estava convencido de que ia conseguir se safar. Quer dizer, até que o último prego no caixão apareceu na forma de um rosto familiar. Isso mesmo, Nelson Sakaguchi foi levado de avião até a Nigéria para prestar depoimento. Ao contar no tribunal como havia sido fraudado por esse golpe enorme, Emanuel finalmente percebeu que o seu tempo tinha acabado. Após fecharem um acordo para garantir uma sentença mais branda, tanto ele quanto Okoli se declararam culpados e foram condenados em 18 de novembro de 2005, pondo fim a um dos maiores casos de fraude bancária da história. Okoli foi condenado a 12 anos de prisão, enquanto Emanuel recebeu impressionantes 25 anos. Além disso, suas contas bancárias corporativas e pessoais foram congeladas, e seus imóveis foram apreendidos e vendidos para pagar 120 milhões de dólares como restituição aos clientes do Noroeste. Finalmente, após quase uma década e incontáveis horas de investigações, Emanuel estava se mudando de uma cobertura para trás das grades. A justiça é muito boa quando funciona, né? Mas não se acostume com isso. Embora possa parecer que ele foi condenado a 25 anos, Emanuel, na verdade, foi condenado a 5 sentenças individuais de 5 anos, todas a serem cumpridas simultaneamente. Tipo, como assim? Ele acabou cumprindo só 5 anos? Olha, não foi nem isso. Inacreditavelmente, Emanuel cumpriu apenas 1 ano antes de ser solto em 2006. E lembra de todos os seus bens apreendidos? Logo após a sua libertação, o canalha escorregadio voltou ao tribunal e conseguiu recuperar parte deles. Ele alegou que tinha conseguido parte do dinheiro apreendido por meios legítimos antes do golpe, então era seu por direito, e de alguma forma ele venceu com essa lógica. Alguns dizem que foi mais de 50 milhões. Cara, esse é um dos resultados mais frustrantes possíveis. Só que ainda não é o fim dessa história maluca. Então, onde é que esses figurões estão agora? Bem, a Maca cumpriu sua pena e aparentemente fez bom uso das conexões políticas que construiu quando era socialite. Em 2016, ela fez a transição da vida de prisioneira para de funcionária pública, tornando-se diretora-geral da Agência Estadual de Gerenciamento de Resíduos de Enugu. Isso mesmo, de alguma forma ela conseguiu entrar na política. Políticos e criminosos sempre tão parecidos. Não há informações sobre o que Okoli e Nelson estão fazendo, mas ao que parece estão tentando ter uma vida discreta, o que, sem surpresa alguma, é a última coisa que Emanuel Nwoudi tem feito. Em 2016, ele foi detido pelo seu envolvimento em uma disputa de terras, que levou à destruição de propriedade policial e à morte de um segurança. Mais uma vez, Emanuel escapou ileso. Ele foi solto após apenas 4 meses de pena. E 5 anos depois, em 2021, ele foi levado ao tribunal de novo, dessa vez sob 15 acusações de falsificação de documentos relacionados à fraude imobiliária. Parece que velhos hábitos custam a morrer. Quando questionado sobre o seu comportamento criminoso no passado, ele alegou que não tinha ideia de onde os 242 milhões tinham vindo. Que cara de pau. Quer dizer, quem é que nunca teve 242 milhões de dólares caindo na sua conta do nada? Odeio quando acontece isso. É difícil prever os próximos passos de Emanuel, mas pra mim tá bem óbvio que ele nunca vai mudar o jeito dele. O que você acha? Que ele tá aposentado? Que tá ganhando dinheiro honestamente? Ou já tá tramando outro esquema? Deixe o seu palpite aí nos comentários e obrigado por assistir. Até a próxima!